Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e está começando mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro, início de semana, início de ano e o Flamengo já é campeão, venceu a Supercopa do Brasil e em 10 dias pode erguer 3 taças e embolsar 14 milhões e meio de reais. É muita grana, ainda mais num período de espaço tão curto. Vamos falar sobre as preparações de Vasco e Fluminense para as partidas na Sul-Americana e sobre o Botafogo, que tem jogo pela Copa do Brasil e está de olho em mais um craque internacional. Tudo isso no Giro de Notícias de hoje. Bom, galera, o ano mal começou e o Flamengo já é campeão. Bom para a torcida rubro-negra, que está muito esperançosa de que vai cantar e comemorar muito esse ano. O Jorge Jesus falou sobre isso, é para ter muito orgulho e o torcedor do Flamengo tem que estar orgulhoso mesmo, porque o que se iniciou em 2019, esse ano mágico de conquistas, muito provavelmente, ao que tudo indica, vai continuar em 2020. E um dos indícios foi a conquista da Supercopa do Brasil diante do Atlético Paranaense, mas não só porque o Flamengo venceu, mas a forma como o Flamengo venceu indica que 2020 vai ser muito positivo. O Flamengo deu um baile, uma aula de futebol no Atlético, foi totalmente envolvido pelo time do Flamengo, todos os jogadores individualmente estiveram muito bem, e esse placar foi sendo construído desde o início do jogo. Foi uma vitória absoluta de extrema tranquilidade e que mostra que o Flamengo está realmente muito preparado para voar mais uma vez nessa atual temporada. Com essa vitória sobre o Atlético, o Flamengo já embolsou 5 milhões de reais. E o Flamengo está na final da Taça Guanabara. Vai enfrentar o Boa Vista no dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval. O jogo vai ser às 6 horas da noite no Maracanã, são esperadas quase 70 mil pessoas no estádio para enfrentar um time que não tem nenhuma condição de brigar com o Flamengo, né? O Atlético Paranaense, que foi um dos melhores times da temporada passada, tomou de 3-0. Imagina o Boa Vista, que passou um sufoco para empatar com Volta Redonda na outra semifinal. Então a tendência é que o Flamengo vença mais esse torneio. Tudo bem, é apenas o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas tem o título de campeão, vale uma taça e 1 milhão de reais em premiação. E além disso, o Flamengo também tem uma outra final que começa até antes, né? No dia 19, a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, que é disputada entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano passado. O Flamengo vai enfrentar o Independiente del Valle, primeiro jogo dia 19, segundo jogo dia 26. É um adversário e um confronto teoricamente um pouquinho mais difícil, porque tem jogo em casa, tem jogo fora, o adversário venceu uma competição sul-americana no ano passado, mas evidentemente o Flamengo é amplamente favorito e é uma competição que rende outros 8 milhões e meio de reais para a equipe vencedora. Então em 10 dias, galera, o Flamengo pode erguer 3 taças e embolsar 14 milhões e meio de reais. É muito, mas muito dinheiro em termos de premiação, ainda mais nesse espaço de tempo. É pouca coisa e a gente vê que realmente o Flamengo está se estruturando para continuar crescendo, porque não para de aumentar a sua capacidade de arrecadação, não para de se reforçar, não para de vencer títulos. Então é um ciclo virtuoso, onde as coisas só melhoram, só progridem e dessa forma a gente imagina que 2020 vai ser ainda mais interessante do que foi 2019. Falando em competição internacional, em Sul-Americana mais especificamente, nessa terça-feira o Fluminense vai até o Chile para enfrentar o Unión La Calera no primeiro jogo. Deu muito mole, empatou em 1-1 com um time que mostrou pouquíssimos recursos técnicos, meteu a porrada, jogou pouco futebol, distribuiu sapatada, entradas duras, agora futebol mesmo a gente pouco viu. Então eu espero que o Fluminense,
que acabou sendo eliminado pelo Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, consiga lá no Chile jogar de forma mais impositiva do que aqui no Maracanã, embora tivesse o mando de campo, tivesse a presença da torcida, que nem compareceu em bom número, mas eu acho que agora o Fluminense está um pouquinho mais organizado. A entrada dos atacantes titulares melhorou bastante a movimentação ofensiva tricolor. O Fernando Pacheco entrou muito bem no time, assim como o Evanilson, o próprio Marcos Paulo, o Odair tem algumas outras opções, o Wellington Silva. Então acho que o Flu tem tudo para conseguir a classificação. Assim como o Vasco, que vai jogar na quarta contra o Oriente Petroleiro. O jogo também é fora, é lá na Bolívia. E o Vasco, que venceu por 1-0 em São Januário, só precisa de um empate para passar de fase. O Vasco que tem no Cano o seu principal jogador, a sua principal esperança de produção ofensiva e de gols, né? Ele em 6 jogos já marcou 4 vezes, tem um aproveitamento muito bom, acabou de chegar no clube e a gente sabe que o momento do Vasco não é bom. Então a gente tem a expectativa de que à medida que o time se desenvolva, caso isso aconteça, né? O Cano vai subir de produção, vai melhorar. Com a entrada do Guarim, que deve levar aí mais 10 ou 2 semanas, 10 dias a 14 dias, eu espero que esse rendimento já aumente. Então, para o jogo contra o Oriente Petroleiro, o Vasco ainda não tem o Guarim à disposição, mas tem alguns jogadores que estão tentando, de alguma forma, levar a bola para o ataque, né? O Andrei, que é um cara que vem mais de trás, o próprio Thales Magno sempre tenta criar alguma coisa, mas a gente precisa ver como as coisas vão se desenrolar. O Vasco deve passar de fase pelo Oriente Petroleiro, é só não dar mole, porque é outro adversário muito fraco. O Botafogo não está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil. Vai enfrentar a equipe do Náutico nessa quarta-feira, dia 12, estreia do Paulo Autuori. Pode e deve ser a estreia do Honda, um jogador que está movimentando bastante as coisas no Botafogo, tem uma qualidade técnica elevada, chegou bem fisicamente, apenas 4% de gordura, é um índice excelente, está muito bem fisicamente e é muito experiente, vai qualificar demais esse grupo do Botafogo. Claro que tem algumas questões de adequação, de adaptação, mas isso virá com o tempo. O Autuori é um cara muito rodado, com uma experiência internacional muito grande e acho que vai saber lidar bem com tudo isso que está acontecendo a partir da chegada do japonês. Outro gringo que pode chegar é o Yaya Touré. Ele está sendo especulado no Botafogo, gerando uma mobilização muito grande nas redes sociais. O Rotenberg, que é membro do comitê gestor, disse que não há nada, já negou essa situação, mas internamente a informação é outra. A informação é de que é muito difícil, evidentemente. Ele estava jogando na China, mas para quem não conhece, já passou pelo Manchester City, já passou pelo Barcelona. É um jogador consagrado nas principais ligas europeias e que recebe fortunas há muitos e muitos anos, mas já tem 36 anos, está disposto a explorar um mercado sul-americano, por exemplo. Quando ele foi para a China, ele foi para ganhar grana, mas já sabia que o nível de competição, o nível técnico da competição era muito inferior. Aqui ele aumentaria um pouco, mas em relação a dinheiro ele vai ter que reduzir, não tem jeito. E o Botafogo, para contar com ele, precisaria de ajuda de investidores. Criar um projeto para atrair a grana de alguém e tentar remunerar através das ações de marketing, venda de camisa, esse tipo de operação é o que está tentando ser feito no Botafogo, mas tem que correr contra o tempo e não é fácil, tá? A gente não pode iludir o torcedor, mas existe pelo menos o desejo sim de pessoas ligadas ao Botafogo de realizarem essa operação. O problema é a grana. Existe o argumento de que com a transição para clube-empresa o Botafogo possa montar aí alguma coisa um pouco mais interessante em termos de projeto esportivo, vai atrair dinheiro, vai ser mais fácil arcar com esses compromissos e é importante ter essas peças, essas referências para que o investidor tenha interesse em botar dinheiro, senão ninguém também vai querer colocar grana num projeto que não é interessante.
Então esse é o atual momento da negociação, né? Da ideia, ou melhor dizendo, da ideia de trazer o Yaya Touré. Existe quase um sonho, existe a vontade, mas é preciso montar um projeto para viabilizar essa operação que não é nada simples. Em todo caso, o Botafogo já tem pelo menos um gringo que, né, tem uma moral internacional, que é o Honda. Agora vamos ver dentro de campo se todo esse prestígio vai se confirmar. Beleza, galera? Peço para que vocês deixem o like para dar essa moral pra gente, deixa seu comentário, sua opinião e se for novo aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Até amanhã, galera!